Neste vídeo você aprenderá sobre o código bíblico da riqueza que muitos não costumam revelar. Muitas vezes você já deve ter se perguntado, se a Bíblia fala tanto sobre prosperidade, por que então vemos tantas pessoas, inclusive cristãos, vivendo em falta, endividados, aflitos, com medo do amanhã? Será que Deus mentiu em suas promessas? Ou será que existe algo que ainda não entendemos completamente? A resposta, meu amigo, não está em Deus, porque Ele é fiel e não volta atrás em sua palavra. O problema está na forma como temos acessado ou negligenciado os princípios que Ele mesmo estabeleceu. A Bíblia não é um livro de mágica, mas de códigos espirituais que, quando compreendidos e aplicados, se tornam verdadeiras chaves para abrir portas de abundância. Esses códigos são como senhas. Enquanto você não digita corretamente, a porta não se abre. Hoje eu quero revelar a você um desses códigos que pastores raramente pregam de forma prática, mas que está ali, diante de nossos olhos, esperando para ser vivido. A palavra de Deus afirma em Gálatas 6:7: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esse é o código da semeadura e da colheita, um princípio que governa tanto o mundo espiritual quanto o mundo natural. O que você planta em sua vida financeira, emocional e espiritual, mais cedo ou mais tarde, voltará multiplicado. A questão é, o que você tem semeado? Muitas pessoas esperam colher frutos de abundância, mas semeiam descuido, medo, avareza e incredulidade. Elas desejam prosperidade, mas vivem paralisadas pela mentalidade da escassez. A grande verdade é que ninguém colhe aquilo que não planta. É por isso que homens como Abraão, Davi e Salomão prosperaram, porque compreenderam esse princípio e o aplicaram em cada área de suas vidas. Mas eu quero que você entenda uma coisa: prosperidade bíblica não é apenas dinheiro. Dinheiro faz parte, mas não é o centro. Prosperidade é viver uma vida plena, onde todas as áreas, família, trabalho, saúde, relacionamentos, ministério e finanças, são tocadas pela mão de Deus. E quando você ativa o código da semeadura, você passa a viver em alinhamento com a lógica do reino de Deus. A lógica humana é: primeiro eu tenho, depois eu dou. Mas a lógica do reino é exatamente o contrário. Primeiro eu dou, depois eu recebo. É por isso que Jesus disse: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Lucas 6:38. É um código que funciona, não importa a época ou a cultura. Imagine comigo Noé construindo uma arca sem ver nenhuma nuvem no céu. Imagine Abraão chamando a si mesmo de pai de multidões, antes mesmo de ter um filho. Imagine José acreditando nos seus sonhos, mesmo dentro de uma prisão. Eles estavam semeando fé em solo seco, mas colhendo abundância em solo fértil no tempo certo. É exatamente isso que Deus quer nos ensinar: a agir em fé antes de ver os resultados. Prosperidade começa na mente e se concretiza nas ações. E este é o segredo que muitos nunca acessam. Eles oram por prosperidade, mas continuam plantando sementes de escassez. Então, antes de prosseguirmos, eu quero te desafiar. Você acredita que este código é real? Você crê que, se começar a aplicá-lo, sua vida pode mudar radicalmente? Se sim, fique comigo até o fim, porque o que vou compartilhar pode se tornar o divisor de águas da sua história. Mas antes, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui nós vamos além das mensagens superficiais. Nós revelamos os princípios profundos que podem transformar a sua vida financeira, espiritual e familiar. Se inscreva, mas só se você tiver coragem de viver a abundância que Deus já planejou para você. Agora que você já entendeu que existe um código espiritual chamado semeadura e colheita, precisamos ir além da teoria e enxergar como esse princípio se manifesta de forma prática, principalmente na área financeira. Muitos acreditam que semear é apenas entregar uma oferta ou um dízimo no culto de domingo, mas a verdade é que o campo da semeadura é muito mais amplo. Cada escolha que você faz com o seu dinheiro é uma semente lançada. Quando você decide honrar a Deus com os primeiros frutos, está plantando obediência. Quando você ajuda alguém em necessidade, está plantando generosidade.
Quando você investe de forma sábia e disciplinada, está semeando prudência. E cada uma dessas sementes carrega dentro de si o potencial de multiplicação, porque essa é a lei que Deus estabeleceu desde a criação. Toda semente frutifica segundo a sua espécie. Pense em José, no Egito. A Bíblia relata que durante os 7 anos de fartura, ele não se deixou levar pela abundância passageira, mas agiu com sabedoria. Ele semeou disciplina, guardando parte da colheita a cada ano. E quando os 7 anos de fome chegaram, ele estava preparado. Enquanto todos ao redor sofriam, José e o Egito prosperaram. Veja como funciona o código. José semeou disciplina e colheu provisão. E esse mesmo princípio pode ser aplicado à sua vida hoje. Talvez você viva dizendo, eu não tenho o suficiente para guardar como vou prosperar. Mas Deus não pede que você guarde quando sobrar. Ele pede que você seja fiel no pouco, porque é isso que abre as portas para o muito. Outro exemplo poderoso é o de Isaque. Em Gênesis 26:12, está escrito que Isaque semeou na terra em tempo de seca, quando ninguém acreditava que seria possível colher, e ainda assim colheu 100 vezes mais no mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. Esse é o mistério do código. A multiplicação não está apenas no solo ou nas circunstâncias, mas na obediência e na fé de quem planta. Quando você dá um passo de fé, mesmo que pareça loucura aos olhos humanos, Deus honra a sua atitude e libera uma colheita sobrenatural. E aqui está o que poucos entendem. A colheita não é instantânea. É por isso que muitos desistem no meio do processo. Eles começam bem, mas quando não veem resultados imediatos, param de semear, murmuram e voltam à estagnação. Mas a palavra é clara em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso significa que existe um tempo determinado para cada semente brotar. O agricultor não planta hoje e espera colher amanhã. Ele confia no processo mesmo quando não vê nada acontecendo debaixo da terra. Assim também é na vida financeira. O fato de você não ver resultado imediato não significa que a semente não está germinando. Por isso, eu quero que você faça uma reflexão agora. Que tipo de sementes você tem plantado em sua vida? Será que você tem semeado desorganização, gastando mais do que ganha, confiando apenas em cartões de crédito e dívidas intermináveis? Ou você tem semeado fidelidade, generosidade e sabedoria? O código bíblico da prosperidade não é apenas espiritual, ele também é extremamente prático. E quando você une fé e disciplina, o resultado é inevitável: abundância. Agora que já entendemos o princípio da semeadura e da colheita, precisamos dar o próximo passo: aprender como aplicá-lo de forma prática, no cotidiano, e transformar a realidade financeira. Muitos têm fé, mas não aplicam o princípio com consistência, e por isso não colhem. Outros até começam, mas param no meio do caminho, desanimados pelas pressões da vida. O segredo está em alinhar o coração, as atitudes e as decisões ao código bíblico da prosperidade. Veja, por exemplo, a importância de começar separando os primeiros frutos para o Senhor. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar em sua vida financeira, não como sobra, mas como prioridade. Quando você faz isso, está declarando que a sua confiança não está no dinheiro, mas no provedor. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar a Deus abre espaço para a multiplicação. Outro ponto fundamental é a organização financeira. Lembre-se, José prosperou porque organizou os recursos durante os anos de fartura. Da mesma forma, você precisa aprender a administrar bem o que tem. Não adianta pedir a Deus milhões se você não é fiel com os poucos reais que entram hoje. Jesus ensinou isso claramente em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O código da riqueza não se revela a quem vive de improviso, mas a quem é intencional. Isso significa separar, ainda que seja uma pequena porcentagem,
para poupança ou investimento, mesmo quando parece pouco. Porque o ato de separar é uma semente e essa semente um dia frutificará. Além disso, generosidade é parte central do código. Atos de bondade, ajudar quem precisa, sustentar causas do reino, tudo isso gera frutos espirituais e materiais. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 9:6: O que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. A generosidade abre portas de favor e cria conexões divinas que nenhuma estratégia humana poderia construir. Muitos testemunhos de pessoas prósperas revelam que em momentos de crise, ao invés de fechar a mão, elas a abriram. E foi exatamente essa atitude que trouxe a colheita inesperada. Também precisamos falar sobre mentalidade, porque o código da prosperidade não funciona em um coração dominado pelo medo. Muitos não prosperam porque têm medo de perder, medo de arriscar, medo de semear. Esse medo paralisa, mas a fé é a chave que libera o potencial da semente. Lembre-se do servo da parábola dos talentos que escondeu o que recebeu porque teve medo. O resultado? Perdeu até o pouco que tinha. A mentalidade do reino é diferente. Ela nos ensina a investir, a multiplicar, a confiar que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Praticar o código também envolve excelência no trabalho. A Bíblia nos mostra em Provérbios 22:29: Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa condição. A excelência é uma semente que abre portas. Cada vez que você entrega o seu melhor, mesmo quando ninguém parece estar vendo, Deus está vendo. E Ele é fiel para recompensar. Portanto, aplicar esse código é mais do que dar ofertas. É viver uma vida inteira baseada em princípios espirituais e atitudes práticas. É plantar fidelidade, organização, generosidade, fé e excelência. E a promessa é clara: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Lucas 6:38. Quem aplica o código vive não apenas de milagres ocasionais, mas de uma colheita contínua e abundante. Chegamos ao ponto decisivo desta mensagem. O momento em que você precisa escolher se o código bíblico da riqueza será apenas mais um conhecimento guardado na mente ou se tornará uma prática viva em sua jornada espiritual e financeira. Muitos já ouviram falar sobre semeadura e colheita, sobre honrar a Deus com os bens, sobre generosidade, mas continuam vivendo da mesma forma, sem aplicar. Isso revela que não basta conhecer o código, é preciso agir sobre ele. Tiago 1:22 nos adverte: Sede praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A diferença entre os que prosperam e os que permanecem presos ao ciclo da escassez está em quem tem coragem de aplicar a verdade revelada. Olhe para os grandes exemplos bíblicos. Abraão deixou tudo para seguir a promessa e foi ricamente abençoado. Salomão, quando poderia ter pedido riquezas imediatas, pediu sabedoria. E por causa disso, recebeu não apenas sabedoria, mas também honra e riqueza em abundância. A viúva de Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, escolheu semear em obediência à palavra do profeta Elias. O resultado? Sua casa nunca mais faltou alimento durante a seca. Esses exemplos mostram que o código só funciona quando é colocado em prática com fé. E aqui está a grande revelação. A prosperidade não começa quando você tem muito, mas quando você decide ser fiel com o pouco. Muitos esperam ficar ricos para então honrar a Deus ou ajudar os outros, mas a Bíblia ensina o contrário. É no pouco que a fidelidade é provada. É na crise que a semente tem mais poder. É quando parece não haver saída que a obediência abre caminhos de abundância. O código não é sobre fórmulas mágicas, mas sobre confiança inabalável no caráter de Deus. Talvez hoje você esteja endividado, preocupado com o futuro, sentindo que a prosperidade bíblica é algo distante demais. Mas quero que você receba esta palavra. O código já está ativo.
A promessa já foi liberada. A questão é: você terá coragem de viver como quem crê nisso? Quando você dá o primeiro passo, o céu se move em sua direção. Jesus disse em Lucas 16:11: Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? O que Deus tem preparado vai além de dinheiro. Envolve paz, equilíbrio, saúde emocional, relacionamentos restaurados e plenitude de vida. O momento de aplicar é agora. Não amanhã, não quando tudo parecer mais favorável. Agora. Porque o código é um princípio eterno e princípios funcionam sempre que são praticados com fé. Não espere o ambiente perfeito, porque a fé nunca espera. Ela age. A colheita só acontece depois da semeadura. A abundância só vem depois da entrega. A prosperidade só se manifesta depois da obediência. Por isso, eu te desafio. Decida hoje ser fiel a Deus em cada área da sua vida financeira. Decida semear, mesmo quando parecer pouco. Decida viver com excelência, organizar suas finanças e acreditar que o Senhor é o seu provedor. O código da riqueza já foi revelado. Agora é você quem escolhe. Continuar preso ao ciclo da escassez ou viver a abundância que Deus preparou para você. A decisão é sua, mas a colheita será consequência inevitável da sua semeadura. Se esta mensagem falou ao seu coração, é porque Deus está te chamando para viver uma nova estação. Talvez você tenha percebido que passou anos ouvindo sobre prosperidade, mas nunca aplicou o código que foi revelado hoje. Essa é a sua oportunidade de virar a chave, de mudar sua mentalidade e começar a agir como quem já recebeu a promessa. Lembre-se, a semente que você planta hoje vai determinar a colheita do seu amanhã. Agora eu quero te fazer um convite ousado. Se este vídeo realmente mexeu com você, não guarde essa palavra só para si. Compartilhe com alguém que precisa dessa revelação. Deixe nos comentários: eu escolho viver a abundância de Deus. Essa declaração não é só um comentário. É um ato profético de fé que marca o início de uma nova jornada. E se você deseja continuar recebendo mensagens como essa, inscreva-se no canal, mas só se você tiver coragem de viver o sobrenatural e aplicar os princípios que Deus tem revelado. Aqui nós vamos caminhar juntos em direção a uma vida plena, espiritual e financeiramente abundante. Não esqueça, o código já foi revelado, a chave está em suas mãos e a decisão é sua. A abundância não é um destino distante, é uma promessa real. Creia, pratique e veja sua vida mudar. Amados, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.